Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, e vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvos, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Boa noite, meu povo. Na noite desta quinta-feira, dia 10 de abril, ao vivo, 22 horas 37 minutos. 32º dia do nosso retiro quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei, principalmente, as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, a liturgia diária desta quinta-feira, dia 10 de abril, o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículos 51 ao 59.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, é diante de Deus que deve ser dobrada a nossa inteligência e o nosso saber. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. No Evangelho de hoje, Jesus, que se apresenta como a verdade que liberta, é atacado por judeus que querem apedrejá-lo. Ele então esconde-se e sai do templo. O que este Evangelho tem a nos ensinar hoje? Primeiro, é importante notarmos que nele há o fundamento histórico de Jesus, sendo, de fato, perseguido pelos judeus, porém esse drama também possui um significado místico. Segundo São Beda, o Venerável, as pedras que os judeus quiseram jogar contra Jesus representam os nossos maus pensamentos. Quando começamos a alimentar pensamentos ruins contra Jesus, é como se estivéssemos tomado pedras para apedrejá-lo. Pior ainda é quando abraçamos esses pensamentos e colocamos em prática, porque dessa forma entramos na loucura de desejar a morte do próprio Cristo. Então, precisamos entender, nós, infelizmente, temos pensamentos contrários a nosso Senhor. Ele mesmo, a palavra eterna do Pai, diz isso através da Sagrada Escritura: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Estamos numa época em que ficamos muito apegados às nossas próprias ideias, porque o homem moderno tem a mania da originalidade, de não querer seguir a opinião dos outros e inventar o seu próprio caminho. Podemos ver, por exemplo, que a maioria das faculdades, principalmente as que pertencem à área das ciências humanas, alimenta no coração das pessoas a mania louca de mostrar originalidade,
Assim, as pessoas preferem ficar com seus pensamentos tolos, tornando-se inimigas de Deus, ao invés de aprender com o mais sábio de todos, a própria verdade encarnada, Jesus Cristo. Quem não está disposto a buscar a verdade não pode se considerar amigo de Deus. Por isso, vamos parar com a loucura de querer justificar nossas ideiazinhas para mostrarmos o quanto somos descolados. Isso é vaidade e soberba. E nós precisamos ser humildes e buscar a verdade para, quando chegar a ela, nós a obedecermos, abandonando nossas opiniões e mentalidades mesquinhas. Esse é o culto principal que nós podemos prestar a Deus, dobrar o nosso intelecto diante dele, que é a verdade, pois a nossa inteligência é aquilo que nós temos de mais elevado e mais digno em nós. Além disso, o Evangelho também nos fala que Jesus se escondeu dos judeus, que queria apedrejá-lo. Meditando sobre este fato, São Gregório Magno nos recorda de uma segunda verdade mística deste Evangelho. A verdade se esconde dos soberbos. Ou seja, se temos uma mentalidade orgulhosa, por mais que queiramos buscar a verdade, não iremos encontrá-la. Ela permanecerá oculta. Por isso Jesus, passando no meio dos judeus, desapareceu. E ele também desaparecerá da frente de todos aqueles que, na sua soberba e arrogância, não quiseram buscar humildemente a verdade. Porque Deus se faz encontrar apenas naqueles que, humildes, o buscam perseverantemente. Humildes o buscam perseverantemente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos no 32º dia deste retiro quaresmal, nesta quinta-feira, 10 de abril. Continuando o nosso estudo sobre a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós, entramos hoje no capítulo 13, que fala sobre os sacerdotes da Igreja. Tratamos dos sacerdotes da Igreja na instrução anterior. Foi dito que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu verdadeiramente o sacerdócio cristão. Indiquei então que consagraria ainda outra instrução ao sacerdócio, para mostrar como a Igreja considera os seus padres e o que deles espera. E isso talvez nunca o possamos sentir mais profundamente do que nas sublimes cerimônias de ordenação. Vestidos da alva branca, os futuros sacerdotes são estendidos como mortos no chão, enquanto o bispo recita sobre eles as ladainhas dos santos: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Terminam as ladainhas. Em seguida, o bispo estende ambas as mãos sobre a cabeça dos ordinandos, e deixando-os estendidos um instante sem dizer palavra alguma, em silêncio completo. Ao mesmo tempo, também, silenciosamente, os sacerdotes que assistem o bispo conservam as mãos estendidas. Em verdade, só esse silêncio comovente que acompanha a cerimônia, só este grande silêncio pode exprimir dignamente o que se passa então. Uma fraca criatura torna-se neste instante uma reprodução viva
de nosso Senhor Jesus Cristo. Efetivamente, o sacerdote é, aos olhos da Igreja, um alter Christus, outro Cristo. Há 21 séculos, sacerdote católico vive na terra, e nela viverá enquanto viver a Igreja, enquanto houver homens na terra. As nações vão e vêm, mas os servos de Cristo renovam-se entre elas. Os sacerdotes também morrem, mas o sacerdócio não morre, é eterno. 2 traços característicos aparecem especialmente na imagem deste sacerdócio eterno. Ambos são particularidades sem as quais não pode existir o sacerdote ideal. E que fazem nascer o respeito fervoroso exemplar dos fiéis católicos para com seus sacerdotes. Primeiro é o amor das almas. O segundo é a responsabilidade perante o pastor supremo das almas. Eis aí os 2 traços mais característicos no semblante do sacerdócio eterno. Irei reforçar-me na presente instrução por descrever sob esses 2 aspectos o sacerdócio católico. Somente ninguém diga no fim: como a realidade fica distante deste ideal. Aí fica longe, é verdade. Tal como o ideal e a realidade estão longe um do outro, onde quer que intervenha a mão humana. Cumpre-nos, porém, saber como a Igreja de Cristo encara os seus sacerdotes. E nós, sacerdotes, e os sacerdotes devem saber como ser. Cumpre finalmente que eles e os fiéis saibam todos que devemos rezar pelos sacerdotes. Neste 32º dia falaremos sobre o amor das almas. A primeira característica de uma alma sacerdotal deve ser esta: um amor sem limite às almas. É coisa bem conhecida que o sacerdote se apresenta perante nós em uma hierarquia grandiosamente organizada. Os sacerdotes não obtêm de si próprio os seus poderes, mas são enviados pelos bispos, os bispos pelo Papa e os papas por Cristo. Pode-se dizer, para empregar uma expressão vulgar, que os sacerdotes da Igreja não trabalham por conta própria, sob sua própria responsabilidade, mas como investidos da mais alta missão. Sentimos também a força que nos dá a nossa união com o chefe da Igreja, o Papa. Vou pescar, nos lembra o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Diz um dia Simão Pedro, o primeiro Papa, junto do lago de Genezaré. E os apóstolos que estavam com ele disseram unanimemente: iremos contigo. E tomaram parte, juntos, no duro trabalho da noite, na sua rica pesca da madrugada, e viram juntos o Senhor. Vou pescar, tem dito depois de 266 papas, e centenas de milhares de sacerdotes têm respondido: iremos juntos. Bem sabemos que só pode ser sacerdote aquele que o Senhor escolheu, chamou e enviou. Mas sabemos também outra coisa. Sabemos que o Salvador, quando escolheu o primeiro Papa, São Pedro, e lhe deu o poder supremo, não lhe disse naquele dia memorável: Pedro, estudastes muito? Pedro, és sábio? Pedro, és bom organizador? És grande jurista? Não. Nada lhe perguntou de tudo isso, mas disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Nos lembra o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. E Pedro recebeu os poderes de pastor supremo.
depois de afirmar por 3 vezes o seu amor. Depois devemos também saber que o ósculo de Cristo, que consagra sacerdote o aspirante ao sacerdócio, obriga o sacerdote a amar a Cristo e ao seu corpo místico os fiéis da Igreja. Na sua ordenação, recebe ele de Cristo essa missão, essa dignidade sacramental e o poder que lhe é anexo. Eis a marca mais importante do sacerdote da Igreja. Essa missão sublime, esses poderes sacerdotais são independentes das capacidades individuais. É isso que torna tão digno de respeito perante os fiéis o mais simples padre, porque por trás desta forma humana defeituosa, frágil, mesquinha, brilha a grandeza de Cristo. Que o padre que celebra a missa seja um grande sábio ou um homem vulgar, que o confessor seja um velho diretor cheio de experiência, ou um padre ordenado há poucos dias, um moço de 22 anos. Pouco importa. É Cristo o principal, é Cristo que prevalece, é a Cristo que buscamos. Foi Cristo que os enviou, foi Cristo que lhes deu seus poderes. E agora o sacerdote católico já começa a assumir perante nós uma forma concreta. Que ente maravilhoso sacerdote católico! É um homem que não tem família e que tem, no entanto, as centenas e milhares de famílias da paróquia. Um homem para quem os outros homens se volvem nos dias mais alegres e nos dias mais tristes da vida. Um homem a quem desconhecidos chamam meu padre, meu pai. Um homem a quem contamos com confiança os segredos mais penosos e ansiosamente ocultos, que jamais diríamos a quem quer que fosse, nem aos nossos melhores amigos, nem aos parentes. Um homem para quem, em busca de um alívio na angústia física e moral, cada um se envolve com confiança, pois sabe que ser padre é ser dispensador do amor divino. É repetir a toda a alma exausta, doente, sofredora e combatente as palavras eternamente memoráveis do sumo sacerdote: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nos fala o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 28. O sacerdócio é para nós como as montanhas cobertas de neve. Por qualquer lado que olhemos, cada vez que avançamos um passo, experimentamos incessantemente novas impressões que se sucedem constantemente. Aqui é um cimo que surge diante de nós. Acolá é um córrego. Lá embaixo é um rebanho a pastar. Alhures, uma cabanazinha. Um cabrito, montes a pular ou uma cascata rápida. Mas o cume mais alto parece ignorar tudo isso. Ergue-se para o céu puro, na sua alvura eterna. Na alma do sacerdote também cumpre que haja uma elevação, um cimo branco como a neve, onde o túmulo da vida não tem o direito de penetrar. Mesmo se a vida formigante segue o seu curso nas encostas da montanha. Mas certamente cumpre que seu coração pulse de uma grande vida. A vida atual chama a miúdo pastor das almas para fora do púlpito, para fora da igreja, para as escolas, para as obras, para a sociedade. Devem também conhecer as questões econômicas, a política, mas deve estar em contato com tudo isso de maneira que a isso não se apegue e que o barulho da vida não penetre no silêncio dos cumes brancos de neve. E justamente porque os sacerdotes da igreja
devem responder a tanta coisa, cumpre que sejam celibatários. Só assim é que eles podem realizar estas palavras que nos fala São Paulo. Aquele que não é casado cuida das coisas do Senhor. Procura agradar ao Senhor, nos lembra a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Aí está porque os padres não se casam, ou antes, casam-se em um sentido especial. No momento sublime da ordenação, quando irrevogavelmente o padre se une a Cristo, o rito da consagração episcopal mostra-o claramente, quando, exatamente como no matrimônio, o novo bispo recebe o anel bento com estas palavras: tomai este anel, sinal de fidelidade, pois deveis guardar intacta, com fidelidade inviolável, a esposa de Deus, a Igreja. Sim, a Igreja e seus membros são a família do Padre, seus filhos e sua esposa, e o Padre deve trabalhar pela Igreja, à custa de todos os sacrifícios, como a mãe para a sua família. E a alegria do Padre é a vida da Igreja, como o homem casado se alegra com a felicidade de sua família. Alegra-se quando sua igreja está repleta. Alegra-se quando mal pode atender às numerosas confissões. Alegra-se quando à mesa da comunhão a multidão acorre solícita para nosso Senhor. Esse amor das almas é um elemento essencial, indispensável da alma sacerdotal. Fazer irradiar o amor eterno de Deus, eis o escopo de uma alma de padre. Deus não pode estar em toda parte, e foi por isto que ele criou a mãe de família, dizem os árabes. Deveria dizer mais exatamente: não se pode ver a Deus em toda parte, mas para fazer sentir em toda parte o seu amor, criou ele o coração materno. Foi por isso também que ele criou o coração do sacerdote, para que ele seja, por amor sobrenatural das almas, a prova do amor de Deus. Escreve Santo Ambrósio com uma concisão clássica. Deixou-nos como os representantes do seu amor. O coração do Pai, o coração da Mãe, o coração do sacerdote são as três fontes de onde jorra a água vivificante da existência, a força misteriosa da vida, o amor de Deus. E assim, compreendo agora que um tal coração deve permanecer livre para poder amar todos os fiéis. Compreendo que ninguém deva atar essas mãos. Sim, o sacerdote contrai uma união, uma santa união, mas com o amor eterno de Deus. Compreendemos também agora esse respeito caloroso e filial que os fiéis manifestam para com seus sacerdotes. Compreendemos que ainda hoje, em uma época de fria objetividade, os fiéis celebrem com entusiasmo incrível a entrada do Papa em São Pedro, e basta mesmo que um legado do Papa apareça em algum lugar, por exemplo, em um congresso eucarístico internacional, para que a alegria e o triunfo o acolham e acompanhem por toda parte. Sem dúvida, há também homens que não são a favor dos sacerdotes, que pensam deles todo o mal possível. É verdade, segundo o evangelista São Mateus, já os havia naquele tempo e diziam de nosso Senhor Jesus Cristo: é um homem que gosta do bom passado e do vinho. Um amigo dos publicanos e dos pecadores, nos lembra o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 19. Há senhores bem vestidos e senhoras distintas que, quando encontram um padre na rua, assustam-se e balbuciam com lábios trêmulos: ah, vai-me acontecer alguma coisa. Não vos surpreendeis com
vou dizer: os padres se orgulham de que o mundo caído no pecado se inquiete e se perturbe à vista do padre. Sim, é também um dos deveres do padre inquietar o homem que vive tranquilamente nos seus pecados. Quando no caos dos reclamos elétricos flamejantes, no tumulto das ruas animadas, passa ao lado de vós um padre com sua comprida batina preta, involuntariamente, sem o quererdes, pensais na outra vida, na única vida verdadeira, na vida eterna, que a gente esquece tão facilmente, na luta pelo pão cotidiano. A missão do padre é análoga à do sol. No firmamento deve espalhar os seus raios com o mesmo calor sobre bons e maus. E esse sol deve luzir com serenidade, mesmo quando sabe que o espaço gelado e tenebroso lhe absorve todo o calor, que suas intenções as mais santas só encontram frequentemente insensibilidade, incompreensão e calúnia. Com efeito, quem não ama as almas, os cordeiros de Cristo, não pode ser digno sacerdote de Cristo. Rezemos por todos os padres, em especial pelo nosso pároco, clamando a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim clamamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, de São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra, força de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação, e que nos dê um verdadeiro coração convertido ao teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, terminamos como nós iniciamos, cantando o Salmo 17. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ó Deus, sois o rochedo e minha abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocai o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores sereis salvos. E dos meus perseguidores sereis salvos. Eu invoquei a minha angústia, e Ele escutou a minha voz.
ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo Ele escutou a minha voz, e chamou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz.